organizar o seu planejamento na educação infantil? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Como você pode organizar o seu planejamento na educação infantil? Eu vou mostrar como eu pretendo organizar o meu planejamento para esse ano, certo? Mas antes da gente começar, deixa eu primeiro me apresentar, né? Eu me chamo Karina Flores, eu sou pedagoga, especialista na área da educação, já trabalho há mais de 20 anos com a educação infantil e os anos iniciais. E aqui no digital eu ajudo professores da educação infantil e dos anos iniciais com o seu planejamento. O vídeo vai ser dividido em 3 momentos. O primeiro eu vou mostrar para vocês um recurso que eu acho que vai ser bem interessante para me ajudar no meu dia a dia, que são os chaveiros da BNCC. Eu já mostro ele para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, porque quando eu fiquei sabendo da existência do chaveiro da BNCC, a primeira coisa que eu pensei é que ia ser uma coisa que realmente não iria me ajudar. E depois eu entendi qual seria a utilidade dele. O segundo momento do nosso vídeo eu vou mostrar para vocês essa belezura aqui. É o caderno de planejamento, gente. Assim, já faz bastante tempo que eu sempre planejo no Word e encaminho por e-mail para minha supervisão. Geralmente a gente tem o uso da plataforma, né, digital, então a gente precisa cadastrar o nosso planejamento lá, enfim. É uma organização toda através do computador. Só que eu sempre fui uma professora que gosta de anotar, né? E na sala de aula, nos períodos que eu tinha livre, eu gostava de fazer as minhas anotações ali para não esquecer. E aí esse ano eu disse, não, então eu vou organizar isso, já que eu tenho essa parte escrita, eu vou organizar. E resolvi fazer então o caderno do planejamento. E eu vou mostrar para vocês e vou montar junto com vocês. Eu dei uma olhada bem boa na internet, vi diferentes modelos, mas resolvi fazer o meu por um detalhe. E eu já conto qual que é. E aí a parte número 3, gente, que isso vai ser o planejamento para a primeira semana, né? Eu já quero montar alguma ideia ali para o início das aulas. Primeira não, mas eu vou explicar como é que eu penso esse período da adaptação. E aí, é claro, né, para quem já me segue e conhece, se você não me segue, tem o Instagram que vai aparecer aqui. Eu tenho os planos de aula que eu já organizei para esse ano, né, e eu já disponibilizei para vocês também. Mas eu falo sobre isso quando a gente for falar dos planos, tá bom? Então, vamos para a primeira parte. Bom, gente, então a parte número 1, nós vamos ver os chaveiros que eu falei para vocês. Eles são um recurso pedagógico para ajudar no nosso planejamento, né? Eu vou mostrar eles de pertinho daqui a pouco, mas eu já quero dizer para vocês que eu fiz a versão, estou fazendo, né, em 3 partes, né? Porque são separados por idade, conforme a BNCC. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela divide a educação infantil em bebês de 0 a 18 meses, crianças pequenas, que são de 4 a 5 anos e 11 meses, e tem as crianças bem pequenas, que ficam nessa idade de 19 meses, que seria 1 ano e 7 meses, até 3 anos e 11 meses, tá? Eu montei aqui o dos bebês, montei o dos prés e deixei para montar junto com vocês esse aqui, do maternal, né? Que seriam as crianças bem pequenas, certo? Então agora eu vou aproximar a câmera e eu vou mostrar para vocês bem de pertinho como é que eu faço para plastificar. Quando eu imprimir o arquivo, é importante falar para vocês que ele já está configurado para ficar a página inteira. Então, essa parte aqui, ela vai ficar na página inteira. Eu queria que ele ficasse um pouquinho menor. Olha só, ele fica no tamanho da palma da mão, certo? Para ficar desse tamanho, você pede para fazer a impressão 2 por folha. Fica assim, ó, gente. E dá 3 folhinhas só. 3 folhinhas você já imprime tudo, certo? Depois é só cuidar para plastificar, recortar e furar. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para plastificar ela sem que fique aqueles monte de bolha, sabe? Tem uma técnica que a gente conhece, é chamada de canoinha, e eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu tô usando para plastificar e os outros eu já fiz, ó. São 3 folhas, 2 delas eu já fiz, já recortei, já furei ali tudo direitinho no mesmo lugar. E vou mostrar como é que faz para furar no mesmo lugar também. Então,
Agora eu vou mostrar pra vocês mais de perto essa técnica aqui. Eu tô usando esse plástico que é o Contact, né? O Contact geralmente vem no rolo. Eu tava usando um rolinho de 2 metros, deu, isso ainda sobrou tudo isso daqui, ó, pra 2 metros. Né? E no meu caso, eu tô fazendo os 3 chaveiros, um porque eu quero mostrar pra vocês, mas outro é porque eu, quando voltar agora pro meu município, no município que eu trabalho, né, que eu sou concursada, eu tô de licença interesse. No que eu retornar, eu ainda não sei qual vai ser a turma que eu vou assumir. E aí eu já tô deixando tudo pronto, né? Como eu não sei ainda qual vai ser, eu fiz os 3, né? Então, 2 metros dá e sobra, tá, gente? Eu vou aproximar da mesa e vou mostrar como é que eu faço pra plastificar. Mas é importante dizer que na hora que você vai usar, se você nunca usou o Contact ou se você não sabe, você vai utilizar essa parte de trás que já tem a marcação certinha. Vai colocar a folha lá no seu Contact aberto. E é sempre importante deixar beiradinhas. Essas beiradinhas assim, ó, ladinhos, porque na hora que você for colar, pode acontecer de ficar um pouquinho torto e acabar passando, deixando alguma coisa sem plastificar, tá? Então eu deixei um espacinho aqui também. Agora quando eu aproximar bem a câmera, vocês vão ver como é que eu faço pra conseguir deixar tudo então plastificado, tá? Um dos dois. Então tá, gente, vou ensinar pra vocês como é o método canoinha, pra não ter mais nenhuma bolinha na sua folha quando você for plastificar. Primeiro de tudo, você deve medir no seu papel, o papel Contact, né? Aquele papel que vem já com a colinha, né? Com autoadesivo. Você coloca a sua folha, deixa uma bordinha todinha sobrando assim nas laterais para poder dar certo, para não ter problema, não ter risco. Depois, você abre então o seu Contact. Vamos abrir ele aqui. Ele é mais chatinho de abrir, né, gente? Ó, abre o papel Contact todinho, inteirinho, tá? Vira a parte adesiva já pra baixo. E aqui, quando você pegar ponta com ponta aqui em cima, ele já vai ficar do tamanho certinho, marcando aqui assim, gente, o meio. Marcando aqui o meio. E você vai ver onde é o meio da folha. Meio com meio e vai largando. Olha lá. E pronto, sem nenhuma bolinha. Olha lá, gente. Nada de bolhas. Viu? Lisinho. Pessoal, tudo recortadinho, é hora de furar. Como você vai fazer? Você já vai ter um furo aqui, é hora de furar os demais, se baseando pelo primeiro. Só que tem uma questão, e o truque todo, a ideia toda principal, é que quando a gente utiliza esse furador com 2 furos, geralmente a gente não consegue enxergar direitinho onde tá colocando para poder furar no lugar certo. Aí, esse daqui é o ideal pra gente usar para realizar esse tipo de furo, ó. Você vai, então, encaixar, deixar bem retinho um com o outro. Você visualiza ali onde tem o buraquinho. Você vai encaixar esse buraquinho aqui, esse aonde faz o furo mesmo, lá, ó, assim. E viu que chegou, encaixou direitinho, ó. Aí você aperta, vai ser forte agora, né? Foi. Ficou direitinho. Viu? Bem direitinho. Agora eu vou furar tudo e já volto com vocês. Bom, gente, depois que tá tudo prontinho, tudo organizado, você coloca na ordem correta, cuidando para colocar na numeração certa. 1, 2, 3. Coloca tudo direitinho, certinho. É hora da gente colocar eles no... Passar eles para colocar o chaveiro, gente. O chaveiro, ó, eu fiz assim. Eu utilizei miçangas e uma cordinha e coloquei direto ali na argolinha, certo? Do chaveiro. Eu utilizei, gente, miçanga assim, ó, normal, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Tem várias opções de miçanga que você pode utilizar. Assim como você faz uma pulseira,
você pode utilizar para fazer o seu chaveirinho, ó. Fica uma gracinha. Você só precisa escolher o que vai colocar e ter uma cordinha e também a argolinha, tá? Também pode... Esses conjuntinhos, gente, é baratinho, ó. Por exemplo, eu tenho um aqui que eu paguei R$5, R$4,95. Ó, uma ideia pra vocês, né? Você pode tanto fechar ele assim, como você pode deixar ele ao comprido, ó. Também vai ficar bacana, olha. Por exemplo, se fosse só assim, certo? Chegou a hora de passar tudinho aqui e eu já volto com vocês com ele pronto. Gente, eu adorei o resultado do chaveirinho da BNCC. E o melhor de tudo é que com aquele furador de um furo só, como eu mostrei pra vocês, é possível que ele fique retinho, né? Tinha uma coisa que sempre me dava agonia, era justamente tentar usar o furador e ver que ficava tudo, sabe, bagunçado assim. Fora isso também, que eu tive essa facilidade em casa, eu tenho muitas miçangas, né? Eu tenho 2 filhas e a mais nova adora fazer pulseiras, então eu tive facilidade. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Ó. Esse aqui é o furador que eu tinha em casa. Um furador normal que tem os 2 furos, né? Os 2 furos. E aí eu fui pra internet e pensava, meu Deus, tem que ter algum jeitinho pra fazer com a folha pra que ele fique direitinho, né? Pra poder facilitar na hora de furar. E aí, gente, foi quando eu fiquei sabendo que muitas pessoas, pra poder garantir o furo certo, utilizavam esse aqui. O furador de um furo só. E aí eu fui em busca, descobri pertinho de casa, na papelaria, de uma maneira bem fácil. E aí, gente, o melhor foi o preço, né? R$ 8,99. Eu achei muito bom, eu gostei bastante. E fora que assim, muito, muito bom mesmo. Boa qualidade, sabe? Gostei. As miçangas que eu falei pra vocês. Minhas filhas têm em casa, minha filha mais nova utiliza bastante, ó. Cheinho de miçanga. Então ficou mais fácil, né? Eu pude utilizar. E ela não tem só essa palheta, não. Ela tem outras ali também. Ela faz pulseira, gente. E eu utilizei pra fazer, então, o chaveirinho ali, ó. Só pra dar um enfeite, pra ficar bonitinho, sabe? A argolinha foi 30 centavos. 30 centavos. Então, eu imprimi a argolinha 30 centavos e usei as miçanguinhas que eu já tinha em casa. A fitinha é uma fitinha especial de fazer pulseira colorida. Coisa mais bonitinha que tem. Mas pode usar nylon, gente. Pode ser nylon também. Do mesmo jeito que você faria uma pulseira, você coloca no seu chaveirinho. Vai ficar lindo. E se você quer ter uma ideia de preço, recentemente aqui no Rio Grande do Sul, não sei aí onde você mora, mas aqui no Rio Grande do Sul, eu paguei, ó, um conjuntinho desse de letrinhas, que por sinal, se você fizer com as letrinhas o seu nome, vai ficar muito show. Eu não fiz agora porque eu queria fazer todos eles iguaizinhos, né? E aí eu ia ter que ficar procurando o meu nome pra todos. Agora, quando eu assumir a turma, que eu souber qual vai ser minha turma, é capaz de mudar. Tô pensando em colocar com essas letrinhas aqui, olha, que são bem bonitinhas, fazer o meu nome pra colocar ali no chaveiro. Vai ficar que nem esse aqui, ó. A mesma ideia. Ó. Tem ali as letrinhas coloridas e miçanga. E aí, gente, um pacotinho desse aqui, por exemplo, R$ 4,95. Bem barato também, né? R$ 4,95, eu achei barato. Bom, gente, agora a gente vai pra próxima parte, tá? Chaveirinhos ficaram prontos. 3. Você vai, obviamente, fazer só se quiser, senão faz só um, né, gente? Ó, bebês, então, berçário. Crianças bem pequenas, maternal. E pré, 1 e 2, né? São as crianças pequenas. Ficou bem lindo, bem maravilhoso, gostei, tá? Agora, a gente vai organizar o caderno de planejamento, tá? Deixa ele aqui de lado. E chegou a hora tão esperada, caderno de planejamento. E eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês, tá? Então, vem aproximar a câmera. Vou mostrar pra vocês como vai ficar aqui por dentro. Como é por dentro, como está por dentro. Bom, gente, vou mostrar então aqui pra vocês o caderno de planejamento. Olha só como é que ele é. Eu achei ele lindo demais, olha só. Essa aqui é a capa, tem espaço aqui para colocar o meu nome e a turma. Os dados pessoais, os dados profissionais.
Contatos importantes, e eu deixei um bom espaço, ó, por grupos, ou a cada 2, 3 alunos, ou família mesmo, né? Desejos para 2024, eu coloquei 10, gente. Eu tenho os meus desejos que são profissionais e os pessoais, eu vou colocar todos aqui. Não vou preencher nada agora, vou deixar para preencher tudo depois. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, gente? Calendário, né? O calendário escolar eu sempre recebo do meu município, eu vou colar aqui. Datas comemorativas também. Eu coloquei algumas, eu não coloquei todas, gente. Já vou dizer que eu não sou a favor de colocar dia da unha encravada. Não, isso não vai. Não coloco. Minha turma. Lista da turma, geralmente eu recebo também, vou colocar ela aqui. Ou eu vou digitar um por um, numa outra folha separada no Word mesmo, imprimo e coloco aqui. Dados das crianças, gente, isso aqui a gente costuma deixar sempre na secretaria e quando a gente precisa na sala de aula, nem sempre a gente tem a mão. Ou a gente demora para localizar e muitas vezes é uma emergência. Então, assim, vai estar organizado, vai estar acessível, vai ser melhor para mim, né? Nome, data de nascimento, nome do responsável e telefone já. Quando eu for imprimir, gente, ao invés de eu imprimir essa folha que vai ter 4 espaços, eu vou imprimir mais dessas daqui, ó. Porque vai ter 5 já por folha, daí eu consigo fazer menos, né? Imprimo menos folhas. Depois aniversariante, então os aniversariantes, vou colocar tudo aqui direitinho, os aniversariantes. Lista de chamada, geralmente eu ganho a minha, daí eu vou colar por aqui. Mas se eu não tiver recebido ainda, que às vezes acontece de atrasada, aí eu tenho aqui para usar também, né? Planejamento e a BNCC. Esse aqui é só para eu não me perder, para eu me lembrar mesmo como é a BNCC. Aqui eu fiz um mapa mental de como eu compreendo os principais pontos da BNCC, né? Aqui as competências gerais, essa daqui tem na internet, gente. Quem quiser pode pesquisar, as competências gerais tem na internet. Aqui, a separação que eu tinha falado pra vocês, a BNCC faz a separação por idade, eu deixei aqui pra não me esquecer também. O que mais? Direitos de aprendizagem, descritos, que é outra coisa que a gente tem que ter sempre à mão, campos de experiência, os códigos alfanuméricos e depois todas as habilidades conforme o campo de experiência. Tudinho aqui, ó, pra eu não me perder depois. Depois vem o planejamento mensal. Eu vou deixar daí assim nessa ordem, por enquanto eu gostei da ordem. Planejamento mensal eu vou colocar, então, janeiro, depois fevereiro. É importante assim porque eu consigo visualizar melhor o que eu vou fazer naquele mês, né, gente? E eu não coloquei os números, porque, claro, daí eu posso utilizar até nos outros anos, se eu quiser, o mesmo planner, porque eu só preciso mudar o calendário, né? O restante aqui eu posso utilizar o mesmo, né? Se eu quiser, claro. Ó, deixa eu ver mais. Aqui. Até aqui vai, então, o do mês. Pra cá é o planejamento semanal, gente. Planejamento semanal. Vou fazer aqui os horários importantes. Esses horários importantes é assim, ó. Eu vou colocar, por exemplo, o horário da proposta, o que é a proposta e qual o dia da semana eu vou ter ela. Então, por exemplo, às 15 horas eu tenho Praça dos Fundos na terça e na quinta. Daí eu vou marcar lá, terça e quinta. Aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, horário do lanche às 15 horas, às 9 horas da manhã e outro lanche às 15 horas. E aí vou marcar tudo, né? Porque é refeições, né? E aí eu marco tudo porque daí eu já sei que tem ali o horário. Pra cá, a brinquedoteca. A minha escola tem, não sei se a sua tem. Mas eu vou colocar então a brinquedoteca aqui. Qual é o horário e qual o dia de semana eu vou ter a brinquedoteca. Digamos, às 15 horas, brinquedoteca na segunda-feira. Era o horário que eu tinha e o dia que eu tinha. Por isso que eu tô dando também como exemplo. Planejamento semanal, então. O período, né? Coloco de segunda-feira, dia 3 até o dia e tal. Enfim, coloco aqui o período. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, manhã e tarde. Eu pensei assim, né? Mas pode ser que eu mude também no dia a dia. Mas a princípio eu vou colocar aqui o que eu vou fazer de manhã, aqui o que eu faria de tarde, se eu estivesse no mesmo lugar, né? Porque a princípio eu não vou estar, não sei. Ainda é uma dúvida o que vem pela frente.
Observação, aquilo que eu acho importante pra semana, não me esquecer, não me passar. O que mais? Ah, sim, eu fiz outra forma de planejamento semanal desse jeito, olha, porque às vezes eu fico na dúvida se só assim eu vou conseguir escrever tudo que eu quero, porque eu escrevo muito, sabe? Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer uma proposta com tecidos aqui, eu quero escrever um pouquinho melhor, eu coloco aqui que tem mais espaço, sabe? Propostas com tecido, dentro da sala eu vou brincar com as bonecas e os tecidos, no pátio pretendo levar cones e material não estruturado com os tecidos, por exemplo, tá? Como vai ser, eu consigo escrever um pouquinho melhor alguns tópicos, claro, não todo, mas aqui para ficar melhor organizado. Não sei se eu vou usar os dois, talvez eu vá optar por um ou por outro. O planejamento diário, que daí eu fiz o seguinte, eu trouxe o plano de aula nesse modo, né? Todos eles vão ter as mesmas coisas, tá? Só que, por exemplo, esse daqui não tem nada separando. Esse daqui eu já fiz uma divisóriazinha que eu acho que fica mais organizadinho. E depois, nesse outro, eu fiz mais simples, ó. Esse daqui, por exemplo, eu já deixei qual a idade pra só marcar, vai ficar mais prático. Os campos de experiência também, então todos aqui eu só preciso marcar. Depois os códigos da BNCC, eu só vou colocar os códigos aqui. A sessão ou atividade, proposta pedagógica, duração, material, espaço e a documentação e registro aqui no final. Eu só escrevo uma ideia de como eu pretendo fazer ou do que vai acontecer naquela aula, do que aconteceu, enfim, na aula. Aqui também a mesma ideia. Para cá o plano de aula sem as descrições, ó. Não tem a descrição da idade nem dos campos de experiência, por exemplo. Para cá, documentação pedagógica, que é o ponto que eu tinha falado para vocês. Esse daqui é o que eu não encontrei em nenhum planner, em nenhum caderno pedagógico. Eu não encontrei em nenhum caderno do professor que tenha a documentação pedagógica, gente. E eu acho que ela é tão importante. E quando eu falo documentação, tudo isso daqui é documentação. Claro, todo o planejamento é documentação, só que a documentação pedagógica, que eu me refiro aqui, é basicamente o material que a gente produz a partir da escuta pedagógica, que são os nossos registros. Então, aqui tem um pouquinho do texto para a gente não se perder nessa questão. Tem uma ideia de como a gente pode registrar o nosso dia, os nossos momentos na escola, nossa turma, pensando nas materialidades, espaços, qual a intenção, né, para minha proposta, o que as crianças estão fazendo, como elas se expressam, enfim. Aqui tem uma ideia de registro. Aqui já são as narrativas e percepções. Então, eu deixei espaços para conseguir ir construindo. E aí, claro, eu posso imprimir mais folhas dessa e dessa, bem mais, né, para conseguir fazer. E colocando aqui o que eu venho observando das crianças naquele dia, naquele período, naquela semana, enfim. Esses registros são muito importantes. Depois eu tenho as divisórias, gente, sério. Eu vou utilizar primeiro semestre, segundo semestre. Eu não vou precisar desses aqui, ó. Eu imprimi só para mostrar para vocês. Primeiro bimestre, segundo, terceiro bimestre. Algumas escolas é por bimestre, né? A gente sabe que sim. Quarto bimestre, primeiro trimestre, algumas são trimestre, segundo e terceiro trimestre, né? No meu caso, esse aqui vai pra fora. Deixa eu já tirar, porque a gente não vai usar esse. Eu vou usar primeiro e segundo. E eu vou usar ele pra cá, gente. Antes da documentação aqui. Ó, aqui, a partir dos planos de aula, ó. Não. Deixa eu ver uma coisa. Antes tem que ser no planejamento mensal. Tem que ser lá no planejamento mensal, gente, pra cá. Tinha colocado errado. Ó, depois que a gente passa, então, a BNCC, eu vou colocar esse aqui. Eu vou deixar os dois juntos por enquanto, porque... Ah, não, eu nem vou deixar junto, eu vou deixar já separadinho esse aqui pra usar depois. Vou usar só o do primeiro semestre, que é o que a gente tá agora. Vou deixar aqui.
Foi. Agora, gente, na parte essa daqui dos planos também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês quais são os planos que eu vou colocar aqui. Ó. Passamos a documentação e os registros. Vem agora as últimas partes, que são aquelas partes que eu acho que assim, ó, são chatinhas, mas tem que ter, né? É importante para nossa organização. Registro de ocorrência. Geralmente a escola tem, mas eu posso ter também aqui no meu caderno, ou caso a escola não tenha, eu vou ter para usar aqui. O dia, o nome da criança e qual a ocorrência. Para quem não sabe, o caderno de ocorrência, de registro de ocorrência, é para tudo que acontece com a criança. Então, por exemplo, a criança teve febre, a gente coloca registrado, né? Ou a criança caiu, se machucou, né? Alguma coisa que aconteceu com a criança naquele dia que tem que ser feita uma ocorrência, é um registro que tem que ficar na escola, a gente também pode ter pra gente, né? Acho que tudo que vai nos resguardar é importante. Reuniões pedagógicas, então. Gente, para reunião pedagógica eu coloquei aqui data e avisos, pauta da reunião e aquilo que for importante para nós na reunião, aquilo que nós consideramos importante. Reunião de pais, eu coloquei uma ideia de registro para reunião de pais. Gente, essa ideia aqui é a data da reunião, o tema que vai ser abordado e qual a dinâmica que a gente vai fazer. Eu geralmente faço a dinâmica inicial, alguma proposta, alguma brincadeira. Eu não deixei muito espaço porque a ideia aqui não é descrever. A ideia aqui é colocar o nome da dinâmica ou alguma coisa que me remeta à dinâmica, tá? A pauta também, ela vai vir bem breve aqui. Eu vou simplesmente deixar organizadinho a pauta da minha reunião, aquilo que eu preciso apresentar. Se eu tenho algum aviso que eu vou passar, eu posso deixar aqui separado. Geralmente na reunião de pais a gente costuma ter muito aviso, né? E o retorno das famílias, gente, porque é muito importante registrar o que elas estão trazendo também para a reunião de pais. Formação pedagógica e curso, porque o professor também precisa, eu sei que é uma coisa à parte do nosso planejamento, né? Mas aqui, ó, formação pedagógica, a data, o tema, a pauta, o que eu aprendi na formação e o que eu quero lembrar depois disso, certo? Às vezes a gente quer lembrar o nome de um site ou o nome de algum palestrante, daí tem como a gente colocar aqui também. Atividade funcional, gente. A gente tem tudo dentro da escola, só que quando a gente quer confirmar o que aconteceu com a gente, é importante ter, ó, para atividade funcional, eu deixei só a data e acontecimento, os espaços. Para quê? Pra gente colocar os sábados letivos, as faltas justificadas, os atestados ou substituição. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente começa assim, ó, a gente vai indo, o ano vai nos levando e a gente acaba passando e não lembra mais quando a gente teve uma falta, qual foi o dia, qual foi o motivo, ou quando a gente teve que fazer alguma troca, alguma substituição. As anotações gerais, gente. Esse espaço aqui, eu pretendo usar bastante, porque eu escrevo bastante, né? Então, essa aqui é o espaço das anotações gerais. E por fim, eu deixei uma mensagem. O que te encantou hoje? Loris Malaguzzi. Ele fez essa frase, essa pergunta, ele fazia para os educadores dele no fim do dia, como forma de reflexão da escuta pedagógica. E isso aqui vai ser tema para a gente conversar numa nova proposta em algum outro dia aí, certo? Assim ficou o meu caderno de planejamento e, sinceramente, eu gostei demais. Bom, gente, acho que vocês perceberam, então, que o caderno ficou desse jeito. Eu achei que ficou lindo demais. Eu gostei muito, muito, muito do resultado. Eu me inspirei em alguns que eu vi aqui na internet. Esse fichário, eu já tinha visto ele na Calunga para vender no ano passado. Eu tinha transparente, amarelo e rosa. E aí agora eu fui na Calunga de novo para olhar, só tinha rosa e amarelo. E aí entre o rosa e o amarelo eu preferi o rosa, né? Acho que é mais bonito. Mas, lindo, lindo. Eu adorei demais. Já tinha visto ele já no ano passado. Não me lembro em que período ali, já tinha pensado para esse ano utilizar. E os modelos aqui de dentro, eu vi que tem vários planners assim nessa ideia também, né? Geralmente tem o espaço caderno do professor, tem o espaço para colocar o nome, tudo. Geralmente tem as mesmas coisas aqui por dentro, as mesmas ideias. Só que o que me fez mudar e querer fazer o meu diferente foi a parte da documentação pedagógica que eu mostrei pra vocês. Cadê? A parte da documentação pedagógica é o que me pegou, sabe? Porque todos que eu encontro não tem uma parte de registro.
Eu até poderia ter escrito aqui direto o registro, né? Eu botei documentação pedagógica, mas é focado no registro. E isso que esse registro aqui não vai entrar ainda as fotos, os vídeos, que obviamente eu não vou colocar. Mas eu posso descrever, né? Tenho fotos. Então eu posso colocar, por exemplo, alguma coisa aqui no registro e depois escrever. Principalmente nesse aqui, ó. Nesse aqui que eu deixei com espaço em branco para fazer as narrativas. Esse aqui que eu coloquei narrativas e percepções. Eu acho que quando eu colocar, por exemplo, o nome do aluno, aí eu coloco alguma coisa do aluno naquela semana aqui ou naquele dia e eu posso acrescentar no cantinho dizendo se eu tenho foto, vídeo, o que eu tenho para buscar depois. É uma maneira de organizar também que pode facilitar depois na hora que eu for elaborar tudo isso, colocando tudo isso para fazer o portfólio. Embora que esse ano não vou me apertar com isso. O portfólio eu já pretendo começar ele desde o início, com calma, para fazer mês a mês e aí não chegar lá no final tá toda soberbada. Eu ensino isso no curso, tá? Eu tenho um curso falando sobre portfólio e relatório. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conhecer. E esse curso eu falo sobre isso, a importância da gente fazer desde o inicinho, todos os meses, pra gente não passar aquele sofrimento na hora de colocar tudo em dia nas avaliações. Bom, gente, agora é a hora da gente organizar o nosso planejamento e eu vou mostrar pra vocês de novo de pertinho. Vem, que a gente vai organizar agora uma semana de planejamento. Bom, gente, então com relação ao planejamento, tá? Eu fiz aqui os modelos, bem provavelmente entre os 3 modelos de plano de aula, o que eu vou utilizar vai ser esse aqui. Porque ele já vem aqui com as descrições e fica mais fácil só marcar, né? Mas, para colocar agora para início, eu já nem preciso me preocupar, na verdade, em criar um plano de aula. Eu vou utilizar ele só quando eu quiser criar, modificar, tá? Eu vou usar os meus planos de aula do Experiências Brincantes. Para quem já me segue, já me conhece, sabe que eu tenho e tem tudo direitinho já pronto, né? São 6 volumes do Experiências Brincantes e aqui eu já imprimi algumas propostas. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar, por exemplo, uma semana para as crianças bem pequenas. Lembrando que primeira semana, logo que a gente chega na escola, o que é importante é a gente ter contato com as crianças, vínculo, são os vínculos afetivos, são eles que estão em destaque. Então, o aproveitamento do espaço, a exploração do espaço, é toda uma proposta pensando no acolhimento das crianças. Mas, além disso, quando eu conseguir, eu já vou inserindo essas propostas. Que dia vai ser? Eu não sei ainda. Vai depender da turma, vai depender do que eu vou sentir das crianças. Talvez eu mude as propostas conforme a turma que eu receber. Lembrando que eu tô planejando para uma turma que eu acredito que eu possa ter. Eu ainda não tenho. Então, eu vou precisar lidar com a minha realidade. Uma sugestão de propostas que eu gosto de fazer no período de adaptação são essas aqui, ó. Crianças bem pequenas são crianças de maternal, ou maternal 1 ou maternal 2. É bem possível que eu assuma uma turma de maternal falando nisso, sabe? Então, aqui, o tema, a magia da caixa surpresa. Idade, campos de experiência, códigos da BNCC, atividade ou sessão. Lá onde eu trabalho já teve uma modificação onde nós chamamos de sessão. Por isso, eu coloquei atividade / sessão, porque provavelmente muitos professores ainda se referem à atividade ou falam em propostas pedagógicas ou colocam apenas o desenvolvimento da atividade, enfim. Cada lugar cobra uma situação. Lá onde eu trabalho é assim, atividade ou sessão, mas a mudança era para sessão quando eu pedi minha licença interesse. As descobertas na caixa mágica seria aquela dinâmica com a caixa onde a gente coloca os objetos dentro. A criança, então, vai tentar, através do tato, identificar o que tem dentro da caixa, sabe? Mas eu vou ler para vocês aqui. Descrição, boas-vindas e acolhimento. Então, a descrição dessa proposta. Boas-vindas e acolhimento é o que a gente vai estar em algum momento realizando. Não significa que eu vou fazer ela de início. Talvez não. Talvez eu encaixe em outro momento da nossa manhã ou da nossa tarde. Exploração visual. Mostra as crianças incentivando a observar os detalhes e as cores da caixa. Só que assim, gente,
vai depender dessa montagem. Eu já tenho uma caixa pronta dessas, posso mostrar para vocês em algum outro momento, mas é aquelas caixas simples, pode ser caixa de sapato, caixa um pouquinho maior, que tenha como a criança colocar a mãozinha lá dentro, sabe? Quanto mais você trouxer algum elemento, algum detalhe para a caixa, você pode mostrar. Se você não trouxer detalhe nenhum, mostre apenas que é uma caixa de papel, né, ou uma caixa de madeira. Mostre como é esse elemento para as crianças, tá? Exploração, apresentação dos objetos. Coloque os objetos variados dentro da caixa, como brinquedos, pequenos livros e objetos sensoriais. Nessa parte, ou o professor pode mostrar, ou o professor pode simplesmente colocar dentro da caixa, né? E a criança vai descobrir à medida que tira. Tem as duas possibilidades. Exploração tátil. Convide uma criança por vez a escolher um objeto na caixa explorando-a com as mãos. Desenvolvimento da imaginação. Faça perguntas estimulantes como o que será que tem dentro da caixa. Encoraje as crianças a criar histórias e ideias. Música animada. Coloque uma música animada para criar uma atmosfera de animação. Gente, eu uso muito a música, principalmente com as crianças pequenas, assim. É possível que eu coloque a música nesse momento. Talvez não, né? Nem tudo que tá aqui vai acontecer. Rodada de compartilhamento. Cada criança escolhe um objeto na caixa, mostra para o grupo e conta o que encontrou, tá? Isso aqui é importante. Fazer a criança incentivar, jamais obrigar, incentivar a criança a mostrar o que ela encontrou lá dentro, a verbalizar. Quanto menor a criança, mais importante que ela possa verbalizar o que ela encontrou lá dentro da caixa. Interações sociais. Incentiva as crianças a observarem e aplaudirem enquanto os colegas compartilham seus objetos. É a empatia, né, gente? Ficar feliz pelo que o colega achou, demonstrar aquele sentimento, mas valorizem o que as crianças estarão fazendo nesse momento. Não é sobre aquilo que o professor quer que elas façam. É sobre o incentivo àquilo que as crianças já estão fazendo naquele momento, tá? Variedade de objetos. Troque os objetos na caixa conforme as crianças exploram, introduzindo diferentes texturas, formas e tamanhos. Interpretação criativa. Converse com as crianças sobre o que acham que há dentro da caixa mágica. Estimule a criar histórias imaginárias. Eu adoro fazer isso, gente. É legitimamente aquela história do que será que tem aqui dentro? Eu acho que tem um elefante. É claro que as crianças ainda não têm muitas dimensões para entender o que tem lá dentro, mas um elefante eles sabem que não tem. Então, obviamente que esse é um momento em que as crianças provavelmente vão dizer que não tem um elefante. E aí tu pode levar as crianças a imaginar. Então, o que cabe dentro da caixa? Cabe uma casa? Não. Cabe o que lá dentro? Um avião? Não. O que cabe lá dentro? Uma bolinha de gude? Sim. O que mais que cabe lá dentro, né? Vocês vão conversando aquilo que as crianças podem identificar e chutar que pode ter dentro da caixa, né? Atividade em grupo. Reúna as crianças e faça uma roda em que cada uma compartilha sua descoberta favorita na caixa. Gente, isso aqui depende muito, tá? Se eu pegar maternal 2 e for mais tranquila, eu vou fazer. Se for maternal 1, primeiro semestre, dificilmente eu vou fazer. Encerramento. Por isso que eu digo, tudo depende da turma, né? Encerramento. Observe as explorações realizadas pelas crianças, o que eles mais gostaram e dê espaço e tempo para suas descobertas. Registre, documente e reorganize os próximos planos com base na pesquisa das crianças. Gente, isso aqui é muito importante. Depois da dinâmica feita, é a exploração que a criança vai fazer. É o que a criança quer fazer com aquele objeto. Então, é importante que tenha pelo menos um objeto para cada criança, isso se não tiver mais. E depois, oportunizar tempo e espaço para a criança brincar com o que tinha dentro da caixa. Certo? Observa o que eles vão fazer, gente. Olha o que cada um deles vai querer fazer a partir dessa proposta. Registra, vê se valeu a pena, se vale a pena repetir essa proposta outros dias. Registre e documente, reorganize para os próximos planos. É muito importante a gente pensar na pesquisa das crianças e assim, com uma proposta simples, a gente também pode observar, não só nos momentos livres, sabe? Depois, para o dia seguinte, ali do outro lado ainda tem a continuação, com os materiais, o espaço e documentação e registro da atividade. Como eu falei para vocês, o registro não vai aqui. Eu fiz aquele espaço separado para registrar como foi a proposta, tá? Planos de aula, então, desse aqui o próximo que eu colocaria seria a exploração com tecido. Porque eu acredito que para as crianças, quanto menor, melhor, sabe?
diferentes tecidos de diferentes tamanhos, para brincar de trem, que nem tá aqui. Coloca a criança em cima do trem, canta a música, lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Coloca lá dentro. Depois incentivar as crianças a brincar também, né? Ó, desenvolvimento da imaginação é incentivar as crianças a imaginar para onde o trem está indo e o que pode ver pela janela. Essa é uma das possibilidades, né? Outra possibilidade é depois deixar que as crianças utilizem esses tecidos para criar suas próprias brincadeiras, gente. Aqui nessa próxima proposta, eu não vou ler todos, né? Senão o vídeo vai ficar extremamente grande. Explorando o espelho, tá? Eu acredito que o espelho ele é muito importante na construção da autoimagem, na construção da identidade e principalmente nesse período de reinserção escolar. Tem várias explorações que podem ser feitas a partir do espelho, certo? Depois, brincando de esconder e encontrar. Gente, se for maternal 1, eu vou brincar bem nessa ideia. Mas maternal 2, provavelmente eu vou propor o esconde-esconde. Então, tudo depende de qual vai ser a idade das minhas crianças, de como vai ser a turma, sabe? Ó, aqui eu já deixei uma descrição que é possível tanto para um como para outro. Essa daqui eu vou ler para vocês. Preparação do espaço. Distribua objetos como almofadas e tecidos pela sala para criar lugares para as crianças se esconderem. Brincadeira de esconder e encontrar. Inicie a brincadeira escondendo um objeto em um lugar visível e incentivando as crianças a encontrá-lo. Então, pode ser a questão do objeto, tá? Esconder o objeto e a criança achar. Essa é uma possibilidade para começar, principalmente com os pequenos, para eles entenderem qual vai ser a brincadeira. Participação ativa. Convide uma criança para se esconder, enquanto que as outras fecham os olhos. Depois de contar até 3, as crianças procuram quem está escondido, no caso, né? Gente, aqui nessa participação, eu, pelo menos com as crianças bem pequenas, eu gosto de fazer dessa forma. Primeiro, esconder o objeto e brincar todo mundo junto que encontra o objeto. E depois trazer para as crianças, com uma criança que se esconde e as outras a gente vai procurar, né? As demais crianças vêm procurar. Variação de esconderijo. Deixe as crianças escolherem onde querem se esconder e incentive-as a sugerirem pistas verbais ou gestuais para os amigos encontrarem. A música também, talvez colocar, talvez sim, talvez não. Exploração dos espaços. Converse sobre os diferentes lugares onde as crianças se esconderam e sobre como foi encontrar os amigos. Essa daqui também, essa conversa, dependendo da idade. Se são muito pequenos, geralmente eu não faço. O máximo que eu faço é perguntar: vocês gostaram de brincar? Tava divertido? Mas geralmente a brincadeira, quando começa no esconde-esconde, depois já vai para outra coisa. Quando eu vejo eles vão dispersando de pouquinho em pouquinho. E tudo bem mesmo. Bom, e por fim, pro último dia da semana ali, eu penso no cuidado com os pés, ó, cuidando dos pés com carinho, que seria a proposta da massagem, sabe? Por quê? Porque ela conecta as crianças e os professores, e isso fortalece o vínculo. Então, na primeira semana, o vínculo ele é muito importante, e essa atividade ajuda nesse fortalecimento de vínculo, além de ser uma proposta relaxante. A adaptação ela é um estresse para criança e professor, então essa proposta aqui ela ajuda a relaxar, né? Então, preparação do espaço, colocar as almofadas, mantas, né, cobertores, colchonetes, não sei o que você tem na sua escola que você pode usar, confortável no tapete, criando um espaço aconchegante para as crianças. Uma música relaxante também é muito importante a música aqui. Aqui tem que ter essa música porque é ela que vai também dar aquele ambiente mais tranquilo, mais calmo, sabe? Massagem nos pés. Demonstre como as crianças podem fazer uma massagem suave nos pés dos colegas, incentivando a gentileza. Uma turma com muitas crianças, e é muito provável que o professor não consegue fazer em todos. Porém, se você tem uma turma reduzida, uma turma pequena, e você consegue, junto com outros professores na sala, fazer direto o adulto na criança, o ideal é o adulto na criança, tá? Fazendo massagem nos pezinhos. O momento de cuidado. Divida as crianças em pares, isso principalmente para o maternal 2, tá? Peça que uma criança faça massagem no pé da outra, lembrando de manter o contato visual e verbal. Então aqui vai dizendo: olha teu colega, olha ali, o colega tá fazendo uma massagem em você, fulano, ele mexendo no seu pezinho. Então, à medida que o professor interfere, demonstrando, vem esse estímulo pro contato visual com o contato verbal também.
E aí, fortalecimento de vínculo. Incentive as crianças a conversarem enquanto realizam uma massagem, compartilhando o que sentem. Então, por exemplo, João, tu tá gostando da massagem? Conta ali pro Guilherme o que tu tá sentindo no momento em que ele está fazendo a massagem em você. Por exemplo, é uma ideia. Jamais forçar. Aqui é uma ideia de incentivo. Incentivo é aquilo que a gente pode fazer e dá certo, e pode não dar certo, e tá tudo bem. Tudo isso é fonte de pesquisa, é fonte pra gente documentar depois, registrar para as próximas atividades dali por diante, certo? Essa vai ser a minha semaninha aí, gente. Eu achei que ela vai ficar bem boa. Vou colocar ela aqui. Ó. Fechar. E tá pronto. Já tenho minha primeira semana no meu caderno. Depois eu só vou preencher. E quando tiver certeza da turma que eu vou, aí eu preencho também o semanal e os outros. Gostaram? Prontinho. Então deu, né, gente? Pronto! Tudo organizado. Hora de deixar tudo fechadinho, organizado, parado. Os meus chaveiros também aqui junto. E tudo resolvido. Já tenho por aqui uma boa ideia, uma boa base para voltar ao meu trabalho. Só para explicar para vocês, então, eu saí do meu trabalho, do meu concurso, eu pedi uma licença interesse. Essa licença interesse foi para cuidar da minha saúde. Em algum outro momento eu vou contar para vocês melhor sobre isso, de repente numa live. Eu passei por um problema de saúde, pedi a licença interesse e tá na hora de voltar. Na verdade, eu tenho mais tempo pela frente, mas talvez eu volte antes. Eu queria aproveitar o tempo parado em casa me recuperando para justamente produzir e não ficar mais apertada, sabe, na hora de voltar. E aí eu organizei esse material todo do meu planejamento em 6 e-books, que são as experiências brincantes. Foi assim que nasceu as experiências brincantes, né? Eu criei, então, os 6 e-books. Nesses 6 e-books eu trouxe diferentes propostas, são 50 em cada um. E para cada um deles também eu fiz os planos de aula. Ao todo, eu fiz 300 planos de aula por nível, né? 300 para os bebês, 300 para as crianças bem pequenas, 300 para as crianças pequenas. Então, assim, ao todo são 900 planos de aula, gente, que eu criei. Sério, 900 planos de aula, né? Preciso deixar claro para vocês que são 2 Instagrams a partir de hoje. Karina Flores Prof, que tá aparecendo aqui embaixo agora, eu vou colocar para vocês. Karina Flores Prof. Esse Instagram, que é o que eu tenho atualmente, eu pretendo falar e continuar falando de planejamento para professores da educação infantil dos anos iniciais. Tá para sair agora a minha plataforma de planejamento. Fiquem de olho lá no Instagram que vai ter novidade. Tem mais novidades com relação ao planejamento chegando por aí. Já tem muitos professores que adquiriram experiências brincantes. Meu muito obrigada a cada um de vocês e ao carinho que eu venho recebendo pelos planos. E, gente, eu vou abrir agora, a partir de agora, o novo Instagram também. Recursos Pedagógicos da Cá vai estar aparecendo aqui para vocês também. O link vai estar aqui embaixo. Se você não conseguir localizar por ele ser novo, também vai lá no Instagram Karina Flores Prof, que eu vou estar passando lá o link do novo Instagram, onde eu vou disponibilizar arquivos de recursos pedagógicos. Então é isso, gente. Se você gostou, já se inscreve no canal, já fica aqui comigo, indica para outros professores também que podem se interessar e eu vou trazer mais conteúdo para cá. Principalmente se você deixar o seu like aqui, né? Que daí eu vou entender que você gostou do vídeo. Afinal de contas, são o like e os seus comentários aqui que podem fazer com que eu compreenda que vocês gostaram ou não desse vídeo, tá bom? Então é isso. Beijo, um ótimo ano letivo para nós.